Quando nós olhamos para a igreja que está dormindo nesse tempo que nós estamos vivendo, nós vemos que existem dois tipos de cristãos piedosos específicos. Existe aquele tipo de cristão piedoso que ele acha que estudar a respeito do final dos tempos não é importante. O importante é falar a respeito de Jesus. O importante é estar preparado para a volta de Jesus. Saber o que vai acontecer no final dos tempos, se é antes, se é depois da tribulação que Jesus volta, isso não é importante. Esse tipo de pensamento é um dos principais motivos que fará com que a igreja durma para o grande caos que se aproxima do mundo. O outro tipo de pensamento é aquele pensamento de cristãos que meditam a respeito do final dos tempos. Só que, se você notar, a maior parte dos estudos escatológicos são antissemitas. Você já reparou como existe uma necessidade da teologia tradicional de tirar o judeu da equação, dizendo o seguinte, que não existe mais Israel agora, Deus substituiu Israel pela igreja, não levando em consideração o ensino das duas casas de Israel, o ensino dos 144 mil selados, que nos mostra que Deus estará despertando muitos judeus para os últimos dias. Deus levantará muitos judeus que vão receber Yeshua como seu Mashiach. Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, o Messias, será aceito por muitos judeus nos últimos dias. E sabe qual que é o principal motivo de Deus estar despertando os judeus? Primeiro, porque os judeus fazem parte das duas testemunhas. Segundo, para derrubar toda a escatologia errada que não é segundo a palavra de Deus. Por quê, queridos? Porque quando você olha para os ensinos do apóstolo Paulo, do apóstolo João, quando você olha para os ensinos escatológicos contidos na palavra de Deus, todos os ensinos escatológicos estão baseados na lei, nos salmos e nos profetas. A teologia tradicional, ela tenta isolar o livro de Apocalipse, as cartas de Paulo do Antigo Testamento. Por quê? Porque se conectar as cartas de Paulo e o livro de Apocalipse, essa mesma igreja vai acabar descobrindo que ela estará na grande tribulação, porque ela será obrigada a reconhecer que as duas testemunhas são judeus e gentios, que nesse tempo que nós estamos vivendo precisam despertar para as meditações profundas da palavra de Deus, porque um caos se aproxima dessa terra. Amados irmãos, no vídeo de hoje eu quero falar a respeito das doutrinas que são fundamentais na palavra de Deus, mas a maior parte dos pastores e teólogos ignoram. Por quê? Porque eles só sabem falar de arrebatamento, sendo que a doutrina do arrebatamento nem é tão importante assim, segundo a palavra de Deus. Seja muito bem-vindo a mais essa meditação do canal A Lâmpada para os Meus Pés. Você precisa tirar da sua cabeça de que meditar a respeito do final dos tempos não é importante. Você precisa tirar da sua mente esse pensamento que te desprepara para as coisas que vão acontecer nesse tempo em que nós estamos vivendo. Estudar de maneira profunda, meditar de maneira profunda na palavra de Deus, não é coisa de teólogo, não é coisa de pastor. Meditar a respeito sobre o tempo do fim é te preparar espiritualmente para as coisas que vão acontecer nesse mundo. Meditação profunda da palavra de Deus te dá revestimento espiritual para suportar as coisas que estão acontecendo. E você pode prestar atenção, queridos. A maior parte das pessoas que quase abandonaram sua fé no período da crise sanitária foram pessoas que eram rasas na palavra de Deus. Eu não estou dizendo que todas as pessoas não sofreram, eu não estou dizendo que quem estuda a palavra, de quem medita na palavra, não sofre. O que eu estou dizendo é que meditar a respeito do tempo do fim te fará ter mais estrutura para suportar as coisas que estão acontecendo e estão para acontecer. Então, queridos, nós precisamos ter esse entendimento. O que a igreja valoriza hoje, a maior parte dos estudos, a maior parte dos ensinos que a teologia valoriza hoje,
São estudos que não eram importantes para os apóstolos, que não eram importantes no início da igreja primitiva. A igreja hoje fala muito mais de arrebatamento. Você não vai encontrar na palavra de Deus os apóstolos, os discípulos preocupados com o arrebatamento. E também você não vai encontrar a igreja de Cristo preocupada em preparar o cenário político para ter uma vida mais confortável, para ter uma vida mais próspera. Por quê? Porque a igreja de Cristo, ela sempre se aprofundou em sua vida de oração, em sua vida de meditação na palavra. Quando a igreja se aprofunda em sua vida de oração, quando a igreja se aprofunda na meditação na palavra, o Espírito do Senhor prepara os corações para as coisas que vão acontecer. Então, tira da sua cabeça que meditar a respeito do tempo do fim não é importante, e também tira da sua cabeça que o ensino do arrebatamento, ele é muito importante. E eu vou te explicar melhor o que eu estou dizendo. Por quê? Porque você vai ver na maior parte dos profetas, eles não falam sobre arrebatamento, sabe por quê? Porque o arrebatamento é um momento muito curto e também não é um momento tão marcante quanto a ressurreição dos mortos, por exemplo. Você vai ver os profetas falando muito a respeito da ressurreição dos mortos. Por quê? Porque o arrebatamento é apenas o momento do rapto da igreja, só que o que acontece de mais extraordinário, além da salvação que nós recebemos, que nós receberemos de maneira plena, o que é fantástico, o que é extraordinário, é a ressurreição dos mortos. E a maior parte dos cristãos não se importam com esse tema tão importante, ressurreição dos mortos. Sabe por quê? Porque a teologia tradicional, inspirada pelo espírito maligno ou pelo principado da Grécia, pelo principado de Roma, essa teologia tradicional que está sendo afetada por doutrinas de homens, não quer que você saiba o que significa a doutrina da ressurreição dos mortos. Porque se você usar a doutrina da ressurreição dos mortos como um GPS, você descobre que a igreja estará na grande tribulação, você descobre quem são as duas testemunhas e você descobre que foi enganado pela maior parte dos pastores e teólogos que nos ensinou durante muitos anos. Escatologia é ensino para te fortalecer para as coisas que já começaram a acontecer em 2025. Os apóstolos não se preocupavam no início da igreja primitiva, os apóstolos não se preocupavam em falar de arrebatamento. Eles se preocupavam muito mais com a vinda de Jesus e com a ressurreição dos mortos. Vai lá comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo 23, nós vamos ler apenas o versículo 6, que diz assim: sabendo Paulo que uma parte do sinédrio se compunha de saduceus e outra de fariseus, exclamou: varões e irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu. No tocante à esperança e à ressurreição dos mortos, sou julgado. Eu sei que a maior parte dos irmãos que estão me ouvindo aqui conhecem o contexto. O apóstolo Paulo estava perante um sinédrio porque ele estava sendo julgado. Alguns diziam que ele não pregava mais a lei de Moisés, e eles estavam ali em um momento de julgar o apóstolo Paulo. Ele era considerado um criminoso perante a religião judaica daquela época, então ele estava ali preso. E ele decide fazer uma provocação entre os religiosos da época, os chamados saduceus e os fariseus. E entre esses religiosos existia a grande contenda: será que vai existir ressurreição dos mortos? Alguns acreditavam, algumas linhas entre esses religiosos acreditavam na ressurreição dos mortos e outras linhas não acreditavam. E você sabe por que existia essa confusão? Porque ressurreição dos mortos não é receber um corpo novo como a teologia tradicional te ensina. Se Deus te desse um corpo novo, seria muito mais fácil para o nosso Deus. Só que o ensino da ressurreição dos mortos não é te dar um corpo novo que o Senhor fará. Quando Jesus Cristo voltar, Ele vai ressuscitar esse corpinho aí que você tem. Ele vai ressuscitar esse corpo que você tem. Você terá esse mesmo corpo, só que agora, como que será esse corpo? Leia 1 Coríntios capítulo 15. É um revestimento. Opa, o que é revestimento? Revestimento de incorruptibilidade. Você colocará uma roupa de incorruptibilidade e o seu corpo será tirado dele toda imperfeição. Você terá esse mesmo corpo, por quê? Porque não é um corpo novo glorificado, é ressurreição. Ou seja,
é o seu próprio corpo que ressuscita. E é por isso que houve aquela grande confusão. Por quê? Assim como existia entre os saduceus e fariseus discussões, existe hoje na igreja moderna. E, amados irmãos, até me assusta como a palavra de Deus ela é tão atual. Por quê? Porque agora nós estamos vendo o contrário. Antigamente, os judeus brigavam para saber se os gentios realmente faziam parte da família de Deus. Hoje, a igreja tem que voltar a defender, a igreja tem essa necessidade de voltar a defender o que o apóstolo Paulo viveu. É por isso, queridos, que eu sou tão apaixonado pela palavra de Deus. Por quê? Porque o evangelho começou em Jerusalém, como eu já mencionei aqui. Então a ordem do Senhor era Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Aí você vê toda a trajetória do início da igreja primitiva, eles defendendo a salvação de judeus e gentios de igual maneira, o ensino das duas casas de Israel. Eles defendiam doutrinas como a ressurreição dos mortos. Só que agora nós estamos vivendo o mesmo período. Só que o inverso. Nós estamos nos confins da terra, voltando para Jerusalém. O evangelho termina. O evangelho ele volta para casa. O evangelho antes da volta de Cristo, o evangelho retorna para casa. É por isso que Mateus capítulo 24, ele tem um contexto das regiões lá de Jerusalém, da Judéia, fujam para os montes, lembra? Dos textos que a teologia tradicional não compreende. Mateus capítulo 24 foi escrito somente para os judeus, por quê? Porque a igreja vai estar 7 anos nas bodas do Cordeiro. Ou seja, a teologia tradicional é antissemita. A maior parte dos ensinos escatológicos são antissemitas. Por quê? Porque querem fugir da grande tribulação. Agora, queridos, assim como o apóstolo Paulo, assim como os discípulos da igreja primitiva, nós vamos voltar a defender as mesmas doutrinas. Tem que voltar a falar sobre a ressurreição dos mortos. Por quê? Porque faz parte das doutrinas elementares de Hebreus, capítulo 6. Muitos cristãos se sentem confusos e perdidos nos meus vídeos. Sabe por quê? Meus vídeos não são complexos. Os meus vídeos são falando a respeito da palavra de Deus. Só que o que tem sido ensinado nas igrejas, nos cultos, o que tem sido ensinado nos cursos teológicos, nos seminários, é uma baita água de batata, é uma baita água de salsicha. Por quê? Porque é tudo muito raso, é tudo muito sem nutriente. Agora presta atenção nisso, que eu quero mostrar para você como eles defendiam a ressurreição dos mortos. Por quê? Porque quando nós falamos de ressurreição dos mortos, nós não estamos falando de uma doutrina ensinada no Novo Testamento. Nós estamos falando a respeito de uma doutrina que está na lei, nos salmos e nos profetas principalmente, porque a ressurreição dos mortos é uma doutrina que está diretamente ligada com a sua sobrevivência. Saber a respeito do ensino da ressurreição dos mortos é um ensino, é um alimento que vai te alimentar para você sobreviver. Se você é uma pessoa que só gosta de alimento raso, significa o quê? Que você não está se preparando para as lutas que estão se aproximando. Deus quer te dar estrutura e é por isso que você precisa meditar de maneira profunda. Olha só o que diz Oséias capítulo 14, Oséias capítulo 13, versículo 14. Diz assim: Eu os remirei do poder do inferno e os resgatarei da morte. Onde estão, ó morte, as tuas pragas? Onde está, ó inferno, a tua destruição? Meus olhos não veem em mim arrependimento algum. O texto está fazendo uma clara menção sobre os benefícios do que seria receber a nova aliança. O profeta Oséias menciona a mulher de Apocalipse capítulo 12. Quem é essa mulher? Essa mulher que está sendo restaurada e no benefício nós vemos que essa mulher recebe a graça de ressuscitar dos mortos. Em determinados momentos, o profeta Oséias, ele vai mencionar essa mulher como as duas casas de Israel. Esse versículo que você está vendo aí na tela está mostrando o quê? Uma profecia sobre a ressurreição dos mortos. É mais ou menos assim no original hebraico. Onde está, ó mundo dos mortos, a sua força? Onde está, ó Hades, que a palavra Hades é grega, e a palavra Sheol é a palavra hebraica para mundo dos mortos? Por quê? Porque nós vemos que até o ensino da ressurreição dos mortos, ele não é ensinado de uma maneira correta. Quer um exemplo disso?
Provavelmente você já ouviu algum cristão dizendo assim: e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. E aí você pensa, glória a Deus, é isso mesmo. Só que esse texto não pode ser usado em um contexto de batalha espiritual. Então, por exemplo, alguns pastores ensinam assim: o anticristo não pode... a igreja não pode estar na terra quando o anticristo estiver governando. Por quê? Porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Um texto usado fora de seu contexto. Por quê? Porque quando a palavra de Deus fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo, não está falando de batalha espiritual, não está falando desse contexto que nós estamos vivendo. O texto ali é o seguinte: e as portas do mundo dos mortos não prevalecerão contra a minha igreja. Você lembra a palavra do nosso Senhor e Salvador quando ele fala isso para Pedro? E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Que pedra? O próprio Jesus. Lembra? Pedro recebe a revelação: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E ele diz: não foi pedra nem carne, não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi meu Pai que está no céu. E sobre esta pedra, que pedra? A revelação que Jesus Cristo é Senhor e Salvador. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E agora vem: e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que esse contexto quer dizer? E as portas do mundo dos mortos não vão mais poder reter os seus mortos. As portas do inferno, ou a porta aonde retinha os mortos, não prevalecerão sobre a minha igreja. Ou seja, todo aquele que recebe Jesus Cristo como Senhor e Salvador não ficará mais no mundo dos mortos. Ficará aonde? Será resgatado dessa corrupção da morte. Então, as portas da morte não podem prevalecer sobre a igreja. Sabe por quê? Porque a igreja vai ressuscitar dos mortos. Então, quando alguém diz assim: e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, dizendo que a igreja não será perseguida, você percebe que está fora do contexto? Por quê? Porque Jesus estava dizendo para Pedro: Pedro, a revelação de que eu sou Cristo, é por causa dessa revelação de que eu sou Cristo que a igreja ressuscitará. Agora, continua em Oséias, e eu já expliquei esse texto aqui várias vezes. Oséias capítulo 2, Oséias capítulo 1, versículo 11, que diz assim: os filhos de Judá e os filhos de Israel se congregarão e constituirão sobre si uma só cabeça, e subirão da terra, porque grande será o dia de Jezreel. Eu já falei aqui em vários vídeos, na verdade esse é um dos meus textos favoritos, quando fala a respeito de ressurreição dos mortos. Por quê? Porque aqui dentro desse versículo 11, Oséias 1, versículo 11, dentro desse versículo 11, tem o ensino das duas casas de Israel, tem o ensino da ressurreição dos mortos, e tem um ensino que fala a respeito de Jesus Cristo como Senhor e Salvador de judeus e de gentios. Agora, por que o apóstolo Paulo, em Gálatas, em Efésios, em Romanos, na maior parte das cartas ele menciona a salvação de judeus e de gentios? Por quê, queridos? Primeiro, porque ele sabia, o Espírito do Senhor inspirou ele, o Espírito do Senhor sabia que no início da igreja primitiva, os judeus rejeitariam os gentios. E o Espírito do Senhor também sabia que no final da plenitude dos gentios, que é o período que nós estamos vivendo, o Espírito do Senhor sabia que agora a maior parte dos cristãos seriam gentios, que eles rejeitariam os judeus. Por quê, queridos? Porque não é a igreja de gentios. Deus rejeitou Israel, não. Deus tem promessas para Israel. Só que nós precisamos entender que em Cristo Jesus, judeus e gentios são as duas testemunhas. Você não vai ver escrito no Novo Testamento as duas testemunhas. Porém, o que você vai encontrar é o que está escrito na lei, nos salmos e nos profetas. Por exemplo, os filhos de Judá e os filhos de Israel. O que está mencionando aqui? Lembra o antigo reino do sul e o antigo reino do norte. Se você prestar bastante atenção, eu já expliquei aqui várias vezes, o reino de Judá mencionado aí, é da onde saiu toda a linhagem de Davi, todos os judeus que não se misturaram, a linhagem pura de Davi, composta pelas duas tribos, Judá e Benjamim. O reino, ou os filhos de Israel, que você está vendo aí em sua tela, são todas aquelas 10 tribos que faziam parte do reino do norte, que se desfizeram na invasão do Império Assírio e se tornaram os samaritanos, e mais para frente se tornam as nações, se tornam os gentios. Eu vou traduzir mais uma vez esse versículo 11. É como se o texto estivesse dizendo: os
Judeus e os gentios se congregarão e constituirão sobre si uma só cabeça. Quem é essa só cabeça? Essa só cabeça é Jesus Cristo. Quem é esse que vai conseguir juntar judeus e gentios? Ou que vai conseguir juntar os filhos de Judá e os filhos de Israel? Queridos, presta atenção. Um judeu que se converte a Yeshua, que recebe Jesus Cristo como Senhor e Salvador, ele vai olhar para um texto desse, ele não vai conseguir enxergar um arrebatamento secreto. Ele olha para um texto desse, ele não vai conseguir enxergar o Israel sendo rejeitado e ficando sozinho na grande tribulação. Por quê? Porque o ensino da ressurreição dos mortos nos mostra que Jesus Cristo virá para ressuscitar judeus e gentios ao mesmo tempo. Quer parar de ser enganado pelo pré-tribulacionismo? Quer parar de ser enganado por essa teologia antissemita que está ao redor de todo o mundo? Você precisa meditar na ressurreição dos mortos. Mas, irmão Paulo, onde está escrito aí ressurreição dos mortos? Olha o final do versículo. Presta atenção. Os filhos de Judá e os filhos de Israel se congregarão e constituirão sobre si uma só cabeça, certo? Judeus e gentios constituem Jesus Cristo como essa única cabeça. E subirão da terra. Opa, como que eles subirão da terra? Eles vão ressuscitar dos mortos. Serão enterrados, mas as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Aí você olha o quê? Porque grande será o dia de Jezreel. Aí você diz o quê? Irmão Paulo, grande será o dia de Jezreel? Grande será o dia de Jezreel. Você sabe o que significa a palavra Jezreel? A palavra Jezreel significa Deus semeia. Grande será o dia em que Deus semeia. Qual que é o dia que Deus semeia? O dia em que Jesus Cristo morre na cruz do Calvário. Jesus Cristo morre na cruz do Calvário. Ele ressuscita. Por que Jesus Cristo morre na cruz do Calvário? Porque ele foi plantado como trigo. Ele morre na cruz do Calvário, ressuscita ao terceiro dia, derrama o Espírito Santo e agora muitos trigos foram produzidos. Ressurreição dos mortos é um ensino recorrente e um dos principais motivos do nosso Deus despertar muitos judeus para os últimos dias. Sabe qual que é? A teologia tradicional. Nós precisamos resgatar toda a escatologia que está na lei, nos salmos e nos profetas. Agora, enquanto nós vivermos os extremos de idolatrar Israel ou de promover uma teologia antissemita, essa restauração não vai acontecer ou você não participará dessa restauração. Amados irmãos, nós precisamos meditar de maneira profunda nas Sagradas Escrituras. Nós precisamos meditar em ensinos, voltar a defender ensinos como a ressurreição dos mortos. Sabe por quê? Porque se nós continuarmos com meditações rasas a respeito das doutrinas dos últimos dias, certamente faremos parte desse grupo enorme de cristãos que estarão dormindo porque pensam que vão ser arrebatados de maneira secreta e não serão jamais perseguidos porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja? Será que esse é o contexto mesmo? Bom, eu pretendo no próximo vídeo continuar esse tema abençoadíssimo. Se esse vídeo abençoou a sua vida, deixe um comentário, deixa o seu like e, por favor, amados irmãos, minhas amadas irmãs, promovam interações aqui no canal para que essa plataforma aqui possa avançar o nosso canal e nós consigamos alcançar mais cristãos piedosos que querem o verdadeiro ensino das Sagradas Escrituras. Que Deus te abençoe poderosamente e eu estarei aqui te aguardando para os próximos vídeos. Até lá!